palavra de Deus. Serve para nos corrigir, serve para nos avivar, serve para nos admoestar. Mas o que me chama a atenção é que muitos estudiosos dizem que essa carta, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, é uma carta que ela é muito carregada, ela é muito profunda naquilo que o apóstolo Paulo quer dizer à igreja. Nós temos as cartas pastorais, Paulo escrevendo ao pastor, Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo escrevendo à igreja de um modo geral, mas aqui Paulo está abrindo o seu coração, falando o que realmente ele quer que Deus faça à sua igreja. E é muito interessante para nós nesta noite, levando em consideração mais um ano de vida que Deus tem concedido a esse ministério, que a mesma oração que o apóstolo Paulo fez para os crentes da cidade de Éfeso é a mesma oração que nós podemos fazer nesta noite para as nossas vidas aqui. E o que me chama a atenção é a maneira como Paulo vai construir essa oração. O texto que nós lemos diz: por esta causa. Que causa o apóstolo Paulo está dizendo? Nós precisaríamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 para entendermos o que Paulo quis dizer com a expressão por esta causa. Mas eu vou resumir para os irmãos. No capítulo 1, Paulo fala da maravilhosa verdade da predestinação, que Deus nos escolheu em Cristo, que em Cristo Deus não só nos escolheu, mas em Cristo Deus abriu os nossos ouvidos, Deus nos deu a fé, e em Cristo nós podemos ter a convicção de que tudo aquilo que Deus prometeu há de se cumprir. No capítulo 2, Paulo vai na contramão disso. No capítulo 2, Paulo fala da condição humana. E Paulo diz no capítulo 2: nós estávamos mortos em delitos e pecados. Essa é a condição humana, a condição em que nós estávamos antes de Cristo. A nossa condição era a condição de morte espiritual. Estávamos mortos espiritualmente. Estávamos completamente perdidos, falidos, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando o Espírito Santo abriu o nosso coração, então nós podemos ter a convicção de que não só abrimos o nosso coração, como a graça de Deus nos alcançou. E o apóstolo Paulo diz isso no verso 8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. E Paulo ele continua falando dessa maravilhosa verdade da salvação. No capítulo 3, verso 14, Paulo utiliza essa frase: por esta causa, ou seja, por tudo aquilo que Deus fez, pela reconciliação que Deus fez. Nós que não éramos povo, que éramos considerados pagãos, agora em Cristo somos considerados povo de Deus com os judeus. Toda a parede de separação que havia entre nós os judeus caiu diante da cruz do Calvário, e agora desses dois povos Deus fez um, a sua igreja. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Essa é a maneira do apóstolo Paulo dizer que ele precisava orar com urgência. Me ponho de joelhos. Geralmente os judeus oravam de pé, com as mãos estendidas. Mas quando Paulo diz eu me ponho de joelho, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu quero orar com urgência. Eu preciso orar com humildade e urgência, para que Deus atenda a esse meu pedido, para que Deus atenda a essa minha oração. E Paulo vai direcionar essa oração ao Pai. Ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família dos céus quanto sobre a terra. Então Paulo aqui, ele vai clamar a Deus como Criador, e ele vai clamar a Deus como aquele que tem a paternidade.
E é muito interessante nós compreendermos esse tipo de oração, para que a gente entenda o que de fato Jesus fez na cruz. Na cruz, Jesus não só deu-nos a possibilidade de orarmos a Deus, mas a possibilidade de termos que Deus é Pai. Os irmãos têm noção disso? Deus é Pai. Todo relacionamento do ser humano deve ser pautado nessa realidade de que tem Deus como Pai. E o apóstolo Paulo, ele vai orar aqui ao Deus Pai, e ele vai pedir algumas coisas. E eu gostaria de falar sobre isso nessa noite. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai orar a Deus, que é importante para nós aqui, está no verso 16. E a oração do apóstolo Paulo é: que a riqueza da sua glória conceda que eles sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse é o primeiro efeito da oração de Paulo. Paulo vai orar para que o Espírito Santo fortaleça o homem interior. E o que significa isso? O homem interior é a nossa razão, é a nossa consciência, é a nossa vontade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: vocês precisam ser tão dominados pelo Espírito Santo, como igreja, ao ponto do Espírito Santo controlar a razão de vocês, a consciência de vocês e principalmente a vontade de vocês. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz a Deus, pedindo que ele habite no homem interior. Quando o Espírito Santo habita no homem interior, a razão do homem passa a ser pautada pela Escritura. O homem passa a viver, o homem passa a se relacionar com outras pessoas baseado naquilo que a Escritura diz. A nossa razão, o nosso ser, ele precisa da habitação do Espírito Santo para que de fato o nosso eu seja dominado por ele. Você lembra da famosa frase de Jesus? Quem quer me seguir deve negar a si mesmo. Como é que o homem consegue negar a si mesmo? Ele só consegue negar a si mesmo quando o Espírito Santo está habitando no homem interior. Irmão, sabe qual é a coisa mais difícil? A coisa mais difícil é você dizer não para você mesmo. Você consegue dizer não para outras pessoas. Você consegue dizer não para o seu marido. Você consegue dizer não para a sua esposa. Você consegue dizer não para os seus filhos. Você consegue dizer não para muita gente. Mas a pessoa mais difícil de ser vencida é você mesmo. A pessoa mais difícil de ser vencida sou eu mesmo. Jesus, antes de galgar o seu ministério, ele, como homem, foi para o deserto para ser tentado, como homem. E ele passou no deserto 40 dias e 40 noites sendo tentado. E o que me chama a atenção é que a expressão que Lucas usa é: e ele cheio do Espírito Santo. Mateus diz assim, Mateus capítulo 4, e ele cheio do Espírito Santo foi conduzido ao deserto. Lucas diz assim, e ele cheio do Espírito Santo saiu do deserto. A prova de que Jesus venceu o diabo como homem é porque ele estava cheio do Espírito Santo. E é essa oração que nós devemos fazer nessa noite. Deus, enche-nos do seu Espírito para que eu consiga vencer o eu. É o eu que impede muitas das vezes o bom andamento da obra. É o crente que diz assim, mas eu tenho razão. Quem tem que pedir perdão é ela. Quem tem que pedir perdão é ele.
situação. Eu sou prejudicado na situação. Mas quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você não pensa em quem está com a razão. Você pensa o que a Escritura diz: seguir a paz com todos. Amém. E a santificação, sem a qual ninguém. Então, o que depender de mim, eu vou ter paz. No que depender de você, você precisa ter paz. Ainda que você não tenha paz com todos, e ainda que nem todos queiram ter paz com você, mas independente de você, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, não haverá impedimento para o bom andamento da obra. Segunda coisa, o Espírito Santo em nós, ele nos enche de poder para vencermos ou para controlar a nossa consciência. Você sabia que tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não têm consciência que ela é a igreja? Tem pessoas que são meras frequentadores de um ambiente. Como o pastor João bem disse, são frequentadores de reunião. Eu vim para reunião. Não, reunião você faz na escola, no parquinho, no shopping. Aqui você vem adorar. Aqui você vem cultuar. Aí eu venho assistir um culto. Não, culto você assiste em casa pela internet. Aqui você veio participar. Aqui você não veio para assistir. Aqui você veio para ser um sacrifício vivo. Aqui você não veio para mais um dia de campanha ou para mais um dia de culto. Aqui você veio para ser culto. Você não veio aqui simplesmente para comemorar mais um ano de vida da igreja. Você veio aqui celebrar Jesus, mais uma oportunidade que Ele te deu de estar na sua presença, glorificando o seu nome. O Espírito Santo precisa mudar a nossa consciência para que a gente entenda o que de fato é ser igreja. Igreja não é ser membro de uma comunidade simplesmente, é ser membro do corpo de Cristo. Por isso que Paulo está orando para a igreja de Éfeso. Paulo está orando para a igreja. Paulo entende que a cidade é pesada, que os costumes são contrários. Paulo está ensinando essa igreja o que é de fato ser igreja. Ele está falando dessa igreja o que de fato é estar na presença de Deus. Então ele diz assim: olha, o homem interior precisa ser cheio de poder pelo Espírito Santo. E esse homem interior é a razão e a consciência. E a consciência dos crentes precisa ser energizada pelo Espírito Santo para que você entenda que se você de fato é igreja, então você de fato precisa fazer alguma coisa. Como é bom a gente encontrar uma igreja em que todos fazem alguma coisa. Imagine se todos estivessem sentados. Quem estaria de pé para servir? Imagine se todos estivessem de pé servindo. Quem estaria sentado para ouvir? Imagine se todos fossem pastores. Quem estaria sentado aí para ser ministrado? Imagine se todos fossem crentes. Quem estaria aqui de pé ministrando? É por isso que quando você tem consciência de que é igreja, você se coloca à disposição da obra. Você se coloca à disposição de Deus. Você se coloca à disposição do seu irmão. Você se coloca à disposição do Espírito Santo para que ele te use na área que ele precisa. Eu sei que todos nós sempre oramos para que o Espírito Santo nos dê o dom. E não é errado. Mas nunca se esqueça, quem distribui os talentos ou quem distribui os dons é o Espírito Santo. Ninguém melhor do que ele para saber o que é que precisa na obra. E ele precisa nos
influenciar de maneira tão poderosa para que isso esteja muito claro na nossa consciência. A minha consciência tem que ser de servo. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar apresentado ao Espírito Santo a fim de que ele trabalhe na obra que é dele. E não só a minha consciência, mas quando o apóstolo Paulo fala do homem interior, ele está mexendo com a vontade do ser humano. Paulo está dizendo, o homem interior que o Espírito Santo precisa dominar de poder é a razão, a consciência e a vontade. Vontade de servir. Vontade de realizar a obra de Deus. Vontade de realizar o que Deus colocou nas suas mãos. A vontade do ser humano deve ser submissa ao Espírito Santo. A vontade do ser humano deve estar subjugada pelo Espírito Santo. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz. Ele ora para que, segundo a riqueza da glória, o Senhor conceda, mediante o Espírito, que o homem tenha a sua razão, a sua consciência e a vontade. Quando ele fala do homem interior, ele está falando do homem espiritual. É interessante que nas cartas de Paulo sempre vai ter esse contraste. Ele sempre fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. O homem natural é aquele que não conhece Jesus. O homem carnal é aquele que, embora conheça Jesus, que embora faça parte da igreja, ele age como carnal, ele age como homem natural. Mas nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre fala do homem espiritual, que não é aquele que usa terno e gravata, mas é aquele que tem a mente de Cristo. O homem espiritual, nas cartas do apóstolo Paulo, é aquele que tem a mente de Cristo, é aquele que tem a mente do Espírito, é aquele que compreende o privilégio que ele recebeu, é aquele que compreende que em Cristo o Senhor reconcilia o mundo consigo mesmo. E esse homem espiritual que tem a mente de Cristo, ele se coloca à disposição de Deus. Olha o verso 17. Assim habite Cristo em vosso coração. Quando o Espírito Santo dominar a sua razão, a sua consciência, a sua vontade, isso será uma prova de que Cristo habita no vosso coração pela fé. E aí Paulo vai utilizar duas figuras de linguagem. Ele vai falar, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Quando Paulo fala de arraigados, Paulo está falando que nós devemos estar plantados, ou que Cristo em nosso coração, ele deve estar plantado pela fé. Alicerçados é uma figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza da engenharia. Alicerçados, fortalecidos, está, como o apóstolo Paulo diz aqui, em grande solidez. Essas duas figuras de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza, arraigados e alicerçados, fala da segurança e da solidez que o crente tem quando Cristo habita no coração dele. Irmão, sabe o que é verdadeira felicidade? É Cristo habitando em vocês. Foi exatamente isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, bem-aventurado és tu. Bem-aventurado é uma palavra que significa mais do que feliz. Pedro, você é feliz, porque quem te revelou que eu sou o Messias não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai. Essa é a verdadeira felicidade, conhecer Jesus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando Cristo habita no seu coração pela fé, você tem duas coisas: segurança, porque você está arraigado e alicerçado, e você tem solidez na vida. Você pode
passar por qualquer dificuldade que você passar. Você não vai oscilar, você vai ficar firme. Cristo habitando no coração de vocês, vocês vão entender o que é verdadeira felicidade. Só quem conhece Jesus pode dizer que é feliz. Mesmo diante de todas as perseguições, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante das tempestades, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante das muralhas, mesmo diante das perseguições que possam ocorrer, quem conhece Jesus conhece a verdadeira felicidade. Sabe por quê? Porque só quem conhece Jesus tem segurança e solidez. Olha que interessante, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso. Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, estava preso. Mas sabe qual é o tema da carta de Filipenses? Alegrai-vos no Senhor. Quando você tem Jesus, você compreende que, independente de qualquer coisa que venha acontecer, você tem uma herança futura. Quando você conhece a Jesus de fato, você entende que por mais dificuldades que você enfrenta, você tem esperança. Você não só tem esperança, você não só tem uma herança futura, mas quando você tem Cristo habitando no seu coração, você tem a convicção de que tem um Pai. E é exatamente essa oração que o apóstolo Paulo está fazendo, para que isso se encontre na igreja, para que essas verdades fortaleçam o coração dos crentes ali na cidade de Éfeso. E essas verdades, irmãos, elas devem fortalecer o nosso coração hoje, porque a palavra de Deus é atual. Ela não precisa de atualização, ela é atual. É essa palavra que nos fortalece no momento da dificuldade. É Cristo habitando em nosso coração que nós teremos a certeza do amanhã. É Cristo habitando em nosso coração é que nós temos a certeza da vida eterna. Nós vivemos um contexto de guerra. Os irmãos sabem perfeitamente disso. Quando nós olhamos para as cidades de Gaza, quando nós olhamos para Israel, o que nós vemos é desesperança. O que nós vemos é um povo que rejeitou o Senhor Jesus. Deus tem um plano com eles? Tem. Deus ainda tem um mistério com eles? Tem. O apóstolo Paulo diz que na manifestação de Jesus na sua vida, todo Israel será salvo. Enquanto isso não acontece, o que nós vemos é a perplexidade das nações. Enquanto Cristo não volta, o que nós vemos no rosto dos seres humanos é incerteza do amanhã. Mas para nós não. Nós cremos que daqui a pouco o sol da justiça vai raiar, a trombeta vai tocar e nós nos evocaremos com o Senhor nos ares. É isso que deve nos motivar. É Cristo habitando no nosso coração que essas certezas ficam mais claras a nós. Quando Cristo habita no nosso coração pelo seu Espírito, essas coisas ficam mais claras. Sabe por quê? Verso 18. Porque a gente compreende o amor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Cristo habitando no coração de vocês, vocês vão compreender com toda a igreja qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo aqui está falando das dimensões do universo. Paulo está pensando em algo como o universo. Paulo está dizendo assim: bom, o amor de Deus por nós é maior do que qualquer coisa. Vou procurar algo grande, Paulo não encontrou. Vou procurar algo
vasto, Paulo não encontrou. Altura e profundidade, Paulo aqui está pensando em dimensões. O que ele diz no verso 19? Conhecer o amor de Cristo excede todo entendimento. O que Paulo está dizendo é que o amor de Cristo é tão grande quanto o universo. Cristo ama você, Cristo ama a mim, Cristo ama a igreja com um amor que excede todo entendimento. O amor de Cristo pela sua igreja é tão grande que ele subiu a cruz do Calvário para pagar o preço em favor do seu povo. Na cruz nós podemos ver a extensão desse amor. Na cruz nós podemos ver esse amor aplicado. Na cruz nós não vemos uma teoria sobre o amor de Deus. Na cruz nós vemos o amor de Deus real. Cristo sangrou. Os chicotes que machucaram as costas de Cristo, aqueles chicotes eram para nós, mas ele nos substituiu. Isaías disse que por meio das suas pisaduras nós fomos sarados. O Cordeiro de Deus, que não tinha pecado, se fez pecado para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. E para encerrar, Paulo diz que quando nós entendemos que o amor de Deus excede todo entendimento, então nós somos tomados da plenitude de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo com isso? Quando eu e você entendermos que o amor de Cristo excede todo entendimento, então nós encontraremos a verdadeira satisfação. O Antigo Testamento tem uma mensagem: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todas as páginas do Antigo e do Novo, mas principalmente no Antigo Testamento, nós temos essa mensagem de Isaías: buscai o Senhor. O que Isaías está dizendo? Tudo que vocês precisam para encontrar satisfação está no Senhor. Vocês comem, mas a comida não enche vocês, porque a satisfação está no Senhor. Vocês bebem, mas a bebida não satisfaz você, porque a satisfação verdadeira que vocês procuram está no Senhor. Nós encontramos Jesus dizendo isso para a mulher samaritana: chama o seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: dissesse bem, já tivesse 5. Essa satisfação que você procura não está nos homens. A satisfação da sua alma, o que vai de fato matar a sede da sua alma, só pode estar no Senhor. Ele é a satisfação da sua alma. Irmão, quando a gente entende isso, então a gente compreende o que o apóstolo Paulo quis dizer com posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando a gente encontra a satisfação em Deus, a gente compreende o que o apóstolo Paulo quis dizer com não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente encontra a satisfação em Deus, a gente entende que o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente de fato entende que a nossa satisfação última deve estar em Deus, e não em homens, e não em coisas, mas em Deus, então a gente consegue compreender com mais facilidade a vida cristã. Quando você compreende que tudo que você precisa, tudo que eu preciso está em Deus, então a gente começa a viver a vida cristã com qualidade. E o que é viver a vida cristã com qualidade? Bom, se eu compreendo que tudo que eu preciso está em Deus, então eu não vou viver mais ansioso. Se eu compreendo que tudo que eu preciso está em Deus, então eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. Se eu compreendo que toda a satisfação que a minha alma necessita está em Deus, então eu sei que Ele é o meu pão, que Ele é a minha água, que Ele é o meu pastor.
e eu possa encontrar nele as respostas para a minha vida. O verso 20 é o verso que diz que Deus responde a oração. Paulo diz: aquele que é poderoso para infinitamente mais fazer tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nos espera, a ele a glória. Paulo está dizendo: a minha oração é feita ao Pai, e eu sei que ela pode ser respondida, porque o Pai, Ele faz infinitamente mais aquilo que eu peço e aquilo que eu penso. Ele responde a oração, Ele alimenta a alma, Ele, por meio do seu Espírito, pode fazer Cristo habitar no meu coração, e aí Ele me torna completo, perfeito, e assim eu posso servir ao Senhor na igreja. Quero terminar com essas palavras: Igreja do Senhor Jesus, que o Espírito Santo habite dentro de você, que você permita que o Espírito Santo, com poder, Ele encha você de graça, para que a sua razão, sua consciência, a sua vontade sejam dominadas por Ele. Que Cristo habite no coração de vocês, para que assim vocês possam encontrar em Cristo segurança e solidez. Que Cristo habite em vocês, para que assim vocês compreendam que o amor de Cristo excede todo entendimento, trazendo a verdadeira satisfação. Eu agradeço a oportunidade,